Bom, a gente já deu aí alguns minutinhos. Queríamos dar uma boa tarde a todos vocês que puderam estar aqui conosco. Eu sou a Juliana, eu estou como supervisora em saúde mental na atenção básica, compondo aí o núcleo de saúde digital da Unifesp. Sou psicóloga de formação. Quem está comigo aqui hoje, né, quem vai dividir essa discussão, essa fala, é a Laís. Tudo bem, pessoal? Prazer, me chamo Laís, também sou psicóloga de formação e hoje venho representando também o Núcleo de Saúde Digital da Unifesp, como especialista em saúde mental na atenção básica. A gente vai começar a nossa troca, mas como uma parte do processo é importante que a gente grave, né? A gente precisa comprovar, enfim, né, a troca que a gente fez. Então, só queria deixar sinalizado aqui que a gente vai iniciar a gravação da tela, tudo bem? Tá joia. Deu certo colocar para gravar? Sim, está gravando, estamos gravando. Tá joia, então. Bom, o tema da nossa conversa hoje é o projeto terapêutico singular, né? Quais são os aspectos que a gente gostaria de trazer aqui para uma reflexão, para uma partilha sobre esse cuidado? A gente pensou a nossa conversa de hoje perpassando por três momentos. Então, num primeiro momento, talvez seja uma ferramenta bastante conhecida de alguns de vocês, um instrumento já utilizado nos processos de trabalho, mas não custa, né, revisitar a definição, então, né, do que é o projeto terapêutico singular, o que é essa ferramenta, relembrar, né, nomear aí os 4 momentos que compõem o PTS, no diagnóstico situacional, a definição de metas, a divisão de responsabilidades e a reavaliação. E num último momento, num terceiro momento, a gente gostaria de destacar alguns aspectos que eu e Laís trocamos, conversamos, e que talvez seja interessante, né? Como é que a gente pode qualificar essa ferramenta, que pontos que às vezes a gente pode deixar de lado e que seria importante esse cuidado da equipe para considerar, né, na construção dos PTS. Bom, então, para a gente abrir a nossa discussão, vamos pensar o que significa, né? Qual o sentido desse conjunto de palavras, né? Projeto terapêutico singular. Quando a gente pensa num projeto, nos remete a uma ideia de um plano, de uma proposta, de um programa, né? Algo que a gente quer, algo que a gente almeja, né? É como se fosse um caminho, um trilho para percorrermos, para chegarmos em algum lugar. E esse projeto, ele nunca é só, né? É um projeto que depende de parcerias, de serviços, ele pode ser interrompido por imprevistos que possam acontecer. Ele tem um caminho, mas esse caminho pode sofrer aí curvas, né? Ele pode ter atalhos. Então, essa é a ideia de um projeto, né? Sempre vislumbrando algo, uma meta, um lugar, um estado que a gente quer chegar. E esse estado que a gente quer chegar, ele não é qualquer um, né? Não é qualquer projeto, é um projeto que se comprometa com um valor terapêutico, né? Então, ele é um projeto que ele visa o bem-estar, ele visa a autonomia e, em última instância, a felicidade daquela pessoa, daquele grupo ou daquela família para a qual está sendo pensado, né? E a gente tem o termo singular. Por que será que o PTS ele carrega o termo singular e não individual? Justamente porque quando a gente usa o termo singular, a gente coloca em evidência que o PTS ele pode ser para um sujeito, para um indivíduo, mas também para um grupo, para uma família, por vezes até uma própria equipe, né? Às vezes a equipe está muito adoecida e também precisa de um PTS. E quando a gente olha para o singular, a gente destaca e ressalta a diferença, a singularidade de cada sujeito, de cada grupo, de cada família. Certamente há ações que cabem para vários indivíduos, né? Propostas terapêuticas que cabem para vários indivíduos, mas a gente não pode perder de vista
justamente o que faz cada um de nós sermos únicos, né? Então, como que esse olhar singularizado, que respeita as características, a trajetória de cada um, de cada uma, de cada grupo, pode ser valorizado e incorporado no PTS? Então, a gente retomou aqui esses 3 termos, porque eles são bastante norteadores, né? Porque a gente vai discutir e compreender sobre o que é o PTS. E aí vamos falar então de uma definição, apesar de ser uma ferramenta que pode ser conhecida e inclusive bastante incorporada no ambiente de trabalho, mas o que é o PTS? E aí a nossa definição, o nosso olhar, ele se pauta nesse documento do Ministério da Saúde, que é uma cartilha da clínica ampliada, a equipe de referência e o projeto terapêutico singular. Esse documento está disponível, né, na internet, ele é de fácil acesso, e lá tem uma definição interessante que diz assim, né? É um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Vamos embora, vamos para frente. Nesse mesmo documento, ele nos apresenta esses 4 momentos que compõem o PTS. Aqui a gente vai passar por cada um deles, mas muito mais assim por uma questão didática. Só que a gente sabe que no cotidiano dos serviços, na rotina de atendimento, esses momentos eles podem se intercalar, eles podem se intercambiar. No momento de diagnóstico situacional para definição de metas, às vezes eu já preciso fazer uma reavaliação ou preciso rever as responsabilidades que cada ator ficou ali por algum imprevisto que possa ter ocorrido. Então, aqui na nossa conversa, a gente vai apresentar esses momentos para vocês, mas entendendo, né, que esses momentos, eles podem intercambiar com o outro, né? Eles não ocorrem necessariamente de maneira estanque, de maneira isolada. Então, feita essa ressalva, vamos olhar um pouquinho para esses 4 momentos, que são quais, né? Um diagnóstico situacional, a definição de metas, a divisão de responsabilidades e a reavaliação. Então, esses são os 4 momentos que compõem como um PTS pode ser construído e seguido. Então, vamos olhar um pouquinho para cada um desses momentos. Bom, pessoal, a partir daqui, né, acho que Juliana trouxe de uma forma muito interessante que essas divisões, elas não são estanques, né, mas a nível didático é importante que a gente consiga salientar aqui qual é a ideia, né, qual é a proposta, qual é o objetivo de cada momento dentro da construção da ferramenta que é o projeto terapêutico singular, né. Então, quando a gente olha para o diagnóstico situacional, a gente pode pensar até assim, né, no que esse nome está dizendo, né, o diagnóstico como uma ideia de diagnosticar, de olhar a situação ou a condição daquela pessoa ou daquela família. E o diagnóstico, ele não é meramente uma avaliação orgânica, né, da condição de saúde ou de doença daquela pessoa. É também uma avaliação orgânica, mas psicológica, social, né, de todo o contexto que aquela pessoa, que aquela família está inserida, né, e para isso a gente também vai levar em conta quais os riscos, quais as vulnerabilidades, né, que aquele grupo, que aquele sujeito vive, também a questão orgânica, quando a gente fala de doenças, pensando que o PTS é feito dentro de uma unidade de saúde, né, onde as pessoas vão para cuidar de uma série de questões, né, mas olhar um pouco para o papel daquele adoecimento da pessoa, como é que ele ocupa aquele lugar na família, o que mudou a partir desse adoecimento, né. A gente olha para a doença? Olha, mas olha também para um monte de outras coisas, pensando na ideia de um PTS que seja interessante, de construção de potência de vida e de cuidado para aquele sujeito. E como a gente pode fazer isso também, né? Olhando e cuidando de desejos, de que interesses que essa pessoa tem, né? Qual é a rede de apoio, o que fortalece essa pessoa, olhar para as condições de trabalho, de renda daquele sujeito, né? Qual cultura que ela está inserida, de onde ela vem, né? No que ela acredita, olhar para acesso também à possibilidade de cultura mais materiais, né?
Então, basicamente, o diagnóstico situacional, ele vai responder a essa grande pergunta que a gente pensa que é, né, o que, que o sujeito faz de tudo que fizeram dele? E aí uma parte bem importante, às vezes, que a gente esquece, é de que é importante que o PTS ele seja prioritariamente construído em conjunto com aquela pessoa e com aquela família, né? Então, que aquela pessoa possa, de fato, ser protagonista da construção de cuidado ali em conjunto com a equipe. E aí a gente vai seguir falando um pouquinho mais do que talvez seja interessante observar dentro da construção do diagnóstico situacional, né? Então, pensando na ideia de aprofundá-lo, algo que é bastante significativo é buscar entender o sentido daquela doença para aquela pessoa, né, para o usuário, enfim, que a gente atende. E aí a gente pode, isso mesmo, né, perguntar, por que você acha que adoeceu, né, a partir de que momento? Isso pode ajudar a pessoa também a criar ferramentas e aprofundar o conhecimento, assim, da própria vida, do que pode ter contribuído para que ela chegasse naquele ponto, né? É bastante importante a gente entender, acho que Juliana falou incessantemente, de um jeito muito interessante, na palavra singular, né, na singularidade, de quem é aquela pessoa que chega até a gente na unidade buscando apoio, né, para ser atendido. Então, quem é essa pessoa? Do que ela sente medo? O que desperta raiva nela? Essa pessoa tem sonhos, né? Essa condição de saúde dessa pessoa fez algum dos sonhos ter que ser abandonado, largado de mão? É bastante interessante que a gente busque entender para quem, né, ou a quem esse PTS ele vai servir, né? Algo interessante que a gente pensa também é entender qual é a postura ou a posição da pessoa diante da própria condição de saúde dela, né? Assim, vamos supor, e aí a gente pode ilustrar em alguma medida, né? A gente vai ilustrar com Dona Maria, que tem diabetes. E aí, assim, ó, como é que essa condição de saúde impacta na vida dela e como é que ela percebe essa condição de saúde, né? Ela pode dizer, isso não é nada demais, né? Todo mundo na minha família teve, não deu nada, né? Olhar um pouco da capacidade de autonomia a partir daquela condição de saúde que a pessoa tem, né? Como é que a vida dela é afetada a partir disso, né? É uma pessoa que consegue chegar ao serviço, é uma pessoa que a gente vai acessar a partir de visita domiciliar, é uma pessoa que talvez tenha um apoio maior de um outro serviço que vai demandar que a gente também articule, né? E algo interessante, mas não menos importante, é a gente poder entender se há também ganho secundário com essa doença, né? Eu vou ilustrar de novo com a Dona Maria, que tem diabetes e que, em alguma medida, pode ser que ela viva sozinha, já está idosa, né, viva mais isolada, mas, de repente, quando ela tem alguma crise descompensa, os filhos que moram perto a visitam, né, ela recebe um pouco mais de cuidado, recebe um pouco mais de ajuda, recebe um pouco mais de atenção. E isso é bastante importante para entender um pouco de como essa pessoa vai se posicionar em relação ao processo de saúde e doença dela, mas também do próprio cuidado, né, de como ela se responsabiliza por esse próprio cuidado. Quando possível, quando viável, fazer uma ferramenta de construção da história de vida com aquela pessoa, sentar junto, olhar para a linha do tempo, entender eventos que foram importantes, impactantes na história de vida dela, né? Tanto eventos interessantes, né? Às vezes nascimento dos filhos, casamento, ou eventos que foram difíceis, desafios que aquela pessoa foi superando, pode ser um recurso interessante para aprofundar essa ideia do diagnóstico situacional, né? E aí, algo que é também bastante interessante, às vezes a gente não se dá conta, é estar atento à contratransferência, né? E o que que a gente está chamando de contratransferência? São os sentimentos que a gente, enquanto profissional, tem em relação àquela pessoa, ou aquele grupo, ou aquela família. Por que que isso é importante? Porque, em algumas circunstâncias, a equipe tem uma compreensão do que é importante, né? Então, vamos supor, vou voltar para a Dona Maria. Para a equipe é importante que ela tenha a diabetes compensada, que a gente ajuste o índice glicêmico. E para ela,
a importância vai ser outra, assim, eu vou à unidade de saúde porque eu vou conviver ali naquele lugar, enfim, eu estou adoecendo, mas eu recebo em alguma medida o cuidado da minha família, dos meus filhos, né, então é bastante importante a gente estar atento aos valores que a gente, enquanto profissional, tem, né, na medida do possível, isso ser negociável, junto com o usuário, ou junto com o grupo familiar, porque às vezes, para o profissional de saúde, ele tem uma questão, e a nossa tendência, né, enquanto profissional de saúde, é olhar para processo de doença, de remissão de sintoma, mas aquela pessoa que nos busca talvez tenha outra expectativa, que seja diferente da expectativa da equipe. E, na medida do possível, é interessante que haja um enlace entre esses desejos, que haja alguma negociação, né, em termos do que a equipe pode oferecer para aquela pessoa, mas também do que ela demanda quando ela busca o serviço de saúde, né? E para isso, uma forma interessante de fazer isso, até para olhar para a possibilidade de motivação, né, é entender, conhecer quais são os projetos, quais são os desejos do usuário, né, daquela pessoa, quais são os sonhos que ela tem, ou que ela já teve, de repente parece que ficaram assim, né, guardados numa prateleira. Entender se essa pessoa, ela tem atividade de lazer, né, assim, qual é a atividade que essa pessoa faz que é interessante, que é divertida, que é para enriquecimento da vida, e se não faz hoje, por que que não faz, né? Essa atividade, ela está acontecendo agora no presente, ou está acontecendo, ou só aconteceu no passado, e por alguma razão essa pessoa não conseguiu mais fazer aquilo que ela gostava, né, o quanto que fazer algo que a gente gosta, o quanto que fazer algo que envolve, assim, laços de solidariedade, de estar junto, né, uma vivência comunitária, também é enriquecedora da vida, né. E, por último, mas não menos importante, é bastante interessante a gente olhar para quem é aquela pessoa no contexto que ela vive. E isso tem a ver com essas questões que a gente fala, que são relacionadas à própria sobrevivência, né? Então, onde essa pessoa mora? Que casa é essa? Que bairro é esse? Que território é esse? Né? Quem mora perto? Ela se relaciona? É com a família? É com os vizinhos? Existe uma rede de apoio? Né? Essa pessoa trabalha ou não? Ou essa pessoa já trabalhou, mas hoje, por alguma razão, até da própria condição de saúde, não consegue mais trabalhar? Poxa, então ela tem uma renda? E que renda é essa? Né? Essa pessoa, além do serviço de saúde, ela frequenta outros espaços, outros serviços aqui da rede, onde a gente pode articular, ela está inserida em alguma religião, algum espaço que ela frequenta, né? Que religião é essa? Essa religião faz parte do processo de cuidado também dessa pessoa? Ela vive numa região que pode ser atravessada por tráfico, né? Como é que isso afeta também o cotidiano, né, dessa pessoa? Então, enfim, óbvio que isso não se esgota, mas acho que aqui a gente foi, assim, provocando algumas ideias de como a gente pode aprofundar o diagnóstico situacional. Feito isso, a gente pensa em, a partir de, eu conheço quem é essa pessoa, eu entendo o contexto que ela vive, eu compreendo as questões de adoecimento que ela vive e de potencialidade também, né, de recursos que a gente pode ter no acesso a uma saúde, né, a um cuidado, a gente olha para a definição de meta. Da mesma forma que o diagnóstico situacional é interessante que seja feito em conjunto, pensar para onde a gente chega, em que lugar que a gente quer chegar, também, né? Faz muito sentido que a pessoa faça, dentro da possibilidade, participação dessas propostas, né? Que isso seja negociado de forma conjunta, porque isso favorece a possibilidade tanto dela se ver protagonista ativamente, mas de conseguir se comprometer com as metas, né? E as metas, elas precisam ser factíveis, realistas. Tem metas que vão ser de muito menos prazo, né, de curto prazo, coisas que levam um mês, né, semanas. Há metas, e a depender da situação, da circunstância, do contexto familiar, são metas que de tempo em tempo, elas vão durar mais tempo para serem concretizadas, né, porque elas vão depender de mais atores, de mais serviços, de coisas que extrapolam a governabilidade da equipe, né, então a gente gosta de pensar em metas também que são de curto, médio, longo prazo, possivelmente com tempo definido, né, para que essas metas sejam reavaliadas, e aí pensando um pouco em quem talvez pode puxar a discussão dessas metas,
é interessante, na medida do possível, dentro do contexto da unidade de saúde, que seja aquele profissional que tenha um bom vínculo, né? Voltando à ideia da contratransferência, do que a família provoca na gente, dos rótulos que a gente, enquanto equipe, também coloca, né? Naquele sujeito ou naquela família, é mais provável que, tanto para o usuário que busca serviço, quanto para a pessoa, para o profissional de saúde que está trabalhando, que se existe um vínculo mais positivo, é mais provável que o projeto terapêutico ele caminhe para um lugar que seja mais interessante, assim, né, para aquela pessoa, para aquele sujeito. E aí, a partir das metas muito bem estabelecidas e definidas diante do contexto que aquela pessoa vive, é interessante a gente pensar um pouco na divisão de responsabilidades, né? Ou seja, quem assume o quê? Nós temos as condições, o contexto, nós temos as metas, de preferência metas factíveis, né? Assim, realistas, dentro do que é possível, né, de ser feito, e aí olhar um pouco para cada um vai olhar para qual é a fatia de bolo na qual, né, se responsabiliza. Então, é importante que haja uma clareza nessa divisão das tarefas, e aí pensar que há tarefas que realmente são de responsabilidade do profissional de saúde, há tarefas onde algumas coisas podem ser compartilhadas, há outras tarefas, há outros papéis que podem envolver outros atores, outros serviços, outros cenários, coisas que, em alguma medida, tanto a pessoa, a família, quanto a unidade de saúde tem menos governabilidade no tempo e na velocidade na qual as coisas vão acontecendo, né? Mas é importante entender que, dentro da responsabilidade, né, é interessante entender aquela pessoa também com autonomia, para assumir responsabilidades. Afinal, a gente está fazendo um PTS onde ela, né, está no centro dessa discussão, onde a família está no centro dessa discussão, e é importante entender o sujeito também como protagonista e podendo assumir papéis, e decidindo, né, e cuidando. E aí, feito isso, algo que é bastante importante é pensar na reavaliação, né? Por que a reavaliação é necessária? Porque, como Juliana trouxe no início, as coisas não são estanques, né? Então, e eu vou usar a Dona Maria de novo como exemplo, né? Então, a gente está caminhando com a Dona Maria, então ela vem à unidade, a gente começa a oferecer algum projeto de grupo, de horta comunitária, onde ela consegue olhar melhor para algumas questões da alimentação, e aí insere ela no centro comunitário, ou de repente ela vai na própria unidade de saúde, e aí vai na academia de saúde, começa alguma aula de dança, né? Vai se relacionando melhor com aquela família a partir de um outro lugar, mas ela tem algum tipo de evento, um AVC, e aí por algum tempo ela fica incapacitada, acamada, né? Em alguma questão de autonomia prejudicada. É super necessário, assim, que a gente olhe para as metas e a gente reveja, assim, ó, é uma outra condição, é um outro contexto e a gente vai precisar reavaliar isso. E ainda que não seja, porque a vida vai acontecendo e atravessando, a reavaliação é necessária para a gente entender se aquilo que foi pactuado há 1, 2 meses ainda segue fazendo sentido para aquela pessoa, para aquele grupo familiar, para a própria equipe, né? Então, um último momento que não é estanque e que deve voltar sempre é olhar e ajustar para a direção que fizer sentido para a equipe, para aquela pessoa ou para aquela família, né? Para onde é que a gente caminha em conjunto, para onde é que a gente caminha junto dentro daquela articulação, dentro daquela pactuação de cuidado, né? E aí, gente, uma coisa que a gente ficou pensando aqui em jogar era poder olhar um pouco para a experiência de quem está participando aqui hoje com a gente, quando a gente pensa nessa ideia do que pode ser um projeto terapêutico singular de sucesso ou um projeto terapêutico singular que fracassa, né? Acho que a gente queria, assim, dar um tempo, se alguém quiser escrever para a gente essa ideia do que vem à mente, ou compartilhar a mesma experiência, assim, de vocês, né? O que vem na cabeça quando a gente pensa num PTS de sucesso, né? Ou um PTS que fracassou? Vocês já tiveram alguma experiência? Se quiser trazer, pode abrir o microfone, se preferir escrever pelo chat. Quem está na frente do cuidado e vai pensando
esses caminhos terapêuticos, não raro se pergunta, né? Poxa, será que eu cheguei em algum lugar? Será que aquilo que eu fiz foi interessante? Será que eu promovi um cuidado? Então a gente ficou se perguntando, né? Será que a gente dá conta de fazer um PTS de sucesso? Afinal, o que é um PTS de sucesso? Vocês já tiveram PTS de sucesso, PTS fracassados? Eu vou usar aqui, partilhar, né? É, até o início agora de fevereiro, eu tive enquanto psicóloga de um CAPS, e aí, né, o PTS é uma ferramenta que a gente usa muito para fazer o trabalho acontecer e rodar. E aí eu sinto, em algumas experiências, que um PTS fracassado, acho que eu quero olhar para o PTS fracassado, é quando a construção ela começava a chegar num lugar que me dava a sensação de patinar. Então, assim, nossa, parece que não há avanço, nossa, parece que os problemas são tão grandes, né? Assim, que assim, eu tenho dificuldade de ver qualquer sinal de mudança nessa família. Eu também tinha a sensação de um PTS que fracassa quando existia alguma barreira em diálogos intersetoriais. Então, vamos supor que fosse uma família que a gente precisava de uma grande articulação de Ministério Público, né, de outros setores, assim, de uma questão socioassistencial significativa, né, às vezes de acesso a documento, coisa muito simples, né, mas para mim eu embarreirava nessa sensação de fracasso quando algumas coisas começavam a patinar, assim. E eu ia compartilhar com vocês que eu tive uma experiência por um tempo num CAPS álcool e outras drogas, e a gente tinha, eu e a minha equipe, a gente tinha bastante a sensação de um PTS de sucesso quando a gente conseguia, vou falar aqui, depois a gente coloca isso em análise se é isso mesmo, né? Mas eu tinha uma sensação de PTS de sucesso quando a gente conseguia, por exemplo, fazer um usuário de um uso bem significativo de substâncias ficar abstinente. Então, quando a gente conseguia que aquele usuário ficasse meses sem fazer um uso abusivo, a gente entendia que aquilo que a gente estava propondo estava dando certo. Só que também, muitas vezes, isso em algum momento não se sustentava, né? E aí a gente se questionava o que é um PTS, né, de sucesso e o que é um PTS que fracassa, né? E aí eu acho que também para responder essas perguntas, retomar um pouco do que a gente vem trazendo e os próprios documentos do Ministério nos provocam, o projeto terapêutico é para quem? Né? Ele almeja chegar aonde? Né? Qual é esse lugar, essa chegada final que se quer chegar, a troco de quê e para quem? Então, são perguntas que nos deslocam, enquanto profissionais, de metas e de expectativas que nós mesmos criamos, né? Os nossos parâmetros, os nossos desejos de uma possível saúde para aquela pessoa, né? Então, essas duas perguntas, elas vêm, a gente coloca aqui justamente para nos provocar, né? Para que a gente possa pensar o que é um sucesso, o que é um fracasso, pensando no cuidado e pensando num cuidado em saúde mental, se a gente olhar aí para os equipamentos também de saúde mental. Bom, vocês ficaram um pouco tímidos, não entraram na conversa, mas eu e Laís deixamos aqui o convite. Se em algum momento alguém quiser trazer alguma experiência, algum relato, fiquem à vontade para partilhar experiências de sucesso, de fracasso, ou pelo chat também pode ser um meio de participação, né? E agora a gente vai para o nosso terceiro momento, que a gente gostaria de destacar alguns aspectos bem relevantes para a gente pensar, né? Qual é o cuidado que nós temos construído junto aos nossos usuários? Como que a nossa equipe tem olhado e tem assumido o PTS como uma ferramenta, né? E aí uma pergunta: quais casos escolher para a construção do PTS? Sabemos que muitas vezes as demandas do serviço são enormes, né? E a equipe, num número reduzido, a equipe com questões administrativas, burocráticas, com vários atravessamentos, às vezes até com déficit de RH mesmo, né? Um número reduzido de profissionais
mas que estão ali na ponta e tendo de oferecer a assistência. Então, diante de um cenário que nem sempre a gente tem as melhores condições, como que essa equipe pode parar e refletir sobre quais casos escolher, né? Então, pode ser interessante a equipe dedicar um tempo a essa discussão. Talvez casos mais complexos, casos como Laís trouxe, né, que fica uma sensação de que está patinando, se tenta as mesmas estratégias e se chega nos mesmos lugares. Então, será que esses casos não precisariam de um novo olhar? Não precisariam de uma outra abordagem? Então, essa é uma questão que talvez valesse discutir com os colegas e com os gestores, né? Como que uma equipe pode se organizar para priorizar ou para dar um olhar para alguns casos que estão mais gritantes, que estão mais requerendo uma reavaliação. Uma outra questão que muitas vezes vai ficando batido, né, nessa correria, né, de dar conta das demandas que chegam a nós nos serviços, e vai ficando de lado, né, qual é o tempo e qual é o espaço para as reuniões de PTS? Será que essa troca entre os profissionais, ela está garantida na agenda? Ou ela acaba sendo aquela conversa de corredor, ela acaba sendo só possível muito rapidamente numa troca de plantão, numa passagem de plantão, né? Será que essa equipe está conseguindo ter um horário, que ela é uma ferramenta bastante relevante no cuidado em saúde? Isso não temos dúvida, né? Inclusive na literatura, a gente tem muitos artigos em que apontam que os próprios profissionais reconhecem a estratégia de construção e execução de projetos terapêuticos como uma ferramenta ímpar para operacionalizar o cuidado. Mas ter a ferramenta, né, conhecer essa ferramenta não basta, porque ela não vai acontecer por si só. Ela vai acontecer se ela for incorporada nos processos de trabalho. Então, quais são os espaços protegidos que essa equipe está podendo ter para olhar para os seus casos, e para os seus casos desafiadores? Qual o tempo de duração de um PTS? Né? Será que quando a gente elabora naquela etapa das metas, em que a gente começa a traçar planos e objetivos, né? Aspectos que a gente gostaria de promover para aquele sujeito, para aquela família, para aquele grupo, muitas vezes a gente não consegue atingir no tempo que a gente imaginou. Seja porque a vida pode tomar outros rumos imprevistos, mas também por outras questões, né? A equipe pode se afetar de alguma outra maneira, os outros equipamentos podem vir com barreiras que não foram previstas, né? Então, o tempo de duração de um PTS pode ser 4 semanas, mas pode ser 4 anos. Se a gente considerar que algumas pessoas apresentam condições cronificadas, né? Então, esse PTS também pode ser uma maneira de ir construindo junto com essa pessoa uma autonomia e uma escolha pela vida dela, né? E isso pode ser também o PTS. Então, como nós profissionais podemos nos colocar ao lado dos nossos usuários, vai depender da situação, dos agravos, das condições de vida, das potencialidades que aquele caso nos dá, os desafios que aquele caso nos dá, mas muitas vezes não vai ser um PTS exequível a curto prazo, nem a médio prazo. E isso não significa que ele não possa ser tão importante quanto aquele PTS que foi um PTS mais prático, com mais êxito, que foi possível já perceber uma melhora em 2 meses. Né? Então, o tempo de um PTS diz dessa possibilidade de escuta e de caminhar junto da equipe. Não diz de onde a equipe quer chegar, diz do cuidado que o nosso usuário precisa, e que a gente possa ter essa calma de estarmos do lado daquele usuário tanto que ele precisar, né? E aí a gente tem sempre aqueles casos que são difíceis, que são os casos condenados, né, em que se já tentou uma série de coisas e muitas vezes não se chegou aonde se queria chegar. E aqui, talvez seja importante a gente relembrar que mesmo nos casos que são muito difíceis, que são pacientes mais desafiadores, que mexem com a equipe, que deixam a equipe num estado de alerta, ou deixam a equipe
já num estado de uma canseira, por ter tentado várias estratégias e um sentimento de que o que foi tentado não deu em nada. Ainda assim, ainda nesses casos bastante desafiadores, a gente não pode perder de vista que quando o usuário chega no serviço, seja um serviço da atenção básica, seja um equipamento de cuidado à saúde mental, um serviço de atenção especializada, esse usuário tem direito à saúde. Então, mesmo que seja um caso muito desafiador, e sabemos que existem muitos casos difíceis, não se pode perder de vista o direito à saúde. Então, ainda que a equipe tenha tentado e para ela não houve êxito, quais outras articulações, qual outro olhar, né? O quanto que nós profissionais muitas vezes temos que ser criativos para apostar em outros caminhos que ainda não foram vistos, né? Não foram notados, né? Quais são as brechas que talvez ainda que nos escapou e que a gente precisa insistir, né? Como uma garantia do acesso e do cuidado em saúde, né? Que todos os usuários têm, né? Então aqui a gente lembra do compromisso do SUS com a universalidade, com a integralidade. Nós, profissionais, é que garantimos isso, né? Novamente, os princípios do SUS, os princípios e diretrizes, eles não vão acontecer espontaneamente. Precisa de atores, né? As pessoas na ação, no seu dia a dia, no seu processo de trabalho, que fazem a garantia disso. Então, quando a gente diz a pessoa tem, os brasileiros, as pessoas em território nacional têm direito ao acesso à saúde, isso não vai se dar espontaneamente, isso vai se dar a partir de nós que estamos ali nos espaços, nas instituições e olhando para essas necessidades e essas relações, né? E um outro ponto que talvez valesse a pena olharmos, né, nós para os casos que a gente está à frente, os casos que nossas equipes estão aí pensando e desenvolvendo os PTS, são as singularidades. E aí as singularidades, desde que aquilo que a Laís trouxe sobre as condições de vida. Então, será que quando eu penso nas metas, quando eu vou reavaliar aquilo que foi pensado, eu estou de fato considerando a trajetória de vida daquela pessoa, as condições de moradia dela, as condições de renda, muitas vezes ela tinha um trabalho, por alguma questão pode não estar tendo trabalho mais hoje, e como é que está essa questão da renda, como que essa pessoa se mantém, qual é a rede de apoio? Será que a gente, de fato, incorpora nas nossas discussões os determinantes sociais? Né? Então, um pouco deslocar esse olhar para os determinantes sociais e como eles podem nos dar informações valiosas daquilo que, de fato, vai promover a saúde ou vai, de fato, caminhar o PTS para algum outro lugar mais interessante para aquele usuário. E será que a gente está conseguindo também se atentar à singularidade de populações específicas, né? Então, por exemplo, pessoas em situação de rua, população LGBT, os povos originários, né? As questões de gênero, as questões de raça, cor, etnia. Quando eu tenho uma pessoa não branca no meu atendimento, será que eu escuto a discriminação, as dores que ela possa ter sofrido na vida com essa lente que considera o racismo? Né? Então, como que a gente também pode trazer esse compromisso, né, com uma escuta que considera questões de gênero, as questões de vulnerabilidade, as questões de estigma e de discriminação que atravessa a vida de alguns grupos, né? Então, levar uma escuta que seja sensível a isso pode abrir uma outra porta, pode abrir um outro caminho que antes a gente não estava vendo, ou ficou tudo planificado, né? Vou atender mulher, eu atendo todas as mulheres de maneira igual. As mulheres não são iguais. As mulheres têm trajetórias diferentes, têm dores diferentes, tiveram oportunidades diferentes, né? Então, como é que a gente singulariza a nossa escuta e aí o nosso planejamento junto com aquele usuário? Então, acho que fica esse desafio de trazer os determinantes sociais, de trazer as singularidades de certos grupos para o nosso acolhimento, para a nossa escuta e para a nossa
definição de metas, para o nosso reconhecimento de quem é aquele sujeito, quem é aquele grupo. Bom, e para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa, a gente gostaria de destacar, então, que o PTS, pensar, elaborar um projeto terapêutico, diz muito mais sobre uma contratualidade do que de uma contratualização. O que eu estou querendo dizer com isso? A contratualidade, ela tem uma aposta no vínculo e ela coloca aquele usuário, aquela família no centro. Então, a equipe que se reúne e pensa metas, e pensa ações, e faz toda uma oferta de um cardápio de atividades, grupos da unidade de saúde, ou grupos do CAPS, é muito interessante, mas o PTS não é isso. O PTS não é um cardápio de atividades unicamente. O PTS é você conversar e discutir junto com aquele usuário, inclusive dando a ele a oportunidade dele discordar de você, e dele não querer chegar onde você entendeu que seria bom para ele. Então, como é que a gente faz isso nos nossos atendimentos, nas nossas intervenções? Como que a gente promove a contratualidade de trazer esse usuário para o centro da discussão e fornecer a ele também a oportunidade de ser corresponsável pelo seu cuidado, né? E uma atenção aos valores e referências do profissional, do profissional que está à frente e da sua equipe, versus as necessidades daquela pessoa e daquela família, né? Invariavelmente, no cuidado em saúde, as nossas ideias, as nossas projeções, os nossos desejos e também os nossos preconceitos, eles estão ali, eles são colocados, né? Então, como é que a gente pode ter um olhar atento de entender o que é nosso, o que é da equipe e o que é da pessoa? Né? Será que isso está sendo pactuado? Será que isso está sendo colocado na mesa? Isso está claro? Será que isso está claro para você quando conduz um atendimento? Então, acho que vale sempre retomar, e aí o papel da equipe é muito importante, porque essa discussão em equipe nos ajuda a observar, né, lacunas, preconceitos, estigmas, desejos que são meus, da Juliana, e que muitas vezes eu coloco ali para o meu usuário, para a minha família, mas que diz muito mais de mim do que do usuário, né? Então fica essa reflexão importante para a gente poder separar o que é nosso, separar o que é desejo, separar o que é um valor. Como eu dei aquele exemplo e aí eu vou retomar, para finalizar a minha fala, brinquei aqui com vocês que a gente entendia que um PTS de sucesso era o usuário que ficava não sei quanto tempo abstinente. Poxa, que dureza, né? Porque sempre, e num CAPS AD, é bem frequente que em algum momento o usuário não consiga estar abstinente. Então, a gente era uma equipe muito ruim, que estava sempre fracassando, né? Então, será que aquele desejo de abstinência dizia mais da equipe do que do próprio usuário? Será que nas inúmeras atividades que aquela pessoa conseguiu retomar, vínculos familiares rompidos, projetos de renda que ela conseguiu se inserir, por um tempo, mas conseguiu se inserir, conseguiu estar no mercado de trabalho, que era uma coisa que fazia muitos anos que essa pessoa não conseguia. Será que isso não é um exemplo de sucesso? Então, fica uma reflexão que talvez a gente precise reavaliar também o que a gente vai entendendo de sucesso, né? Sucesso para quem, né? Então, era isso, pessoal. Queria agradecer. Não sei se Laís quer acrescentar alguma coisa, senão a gente pode abrir para quem quiser fazer alguma pergunta ou trazer alguma questão. Esse foi o texto base que a gente revisitou para pensar essa apresentação de hoje, esse texto do Ministério da Saúde. Como eu tinha falado no início, ele está disponível na internet e ele é bastante de fácil acesso. Então é isso, muito obrigada. Acho que aproveitar para agradecer também a atenção cuidadosa, a presença de vocês aqui, e deixar aberto caso queiram, né, fazer alguma troca, compartilhar um pouco do que né, nossa fala foi provocando aí, ou como são as experiências de construção ou tentativa de construção de PTS dentro dos serviços, dentro das equipes, né? Enfim, acho que deixar esse tempo, esse espaço aberto para escutar vocês, caso queiram.